Olá, galera do sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula nossa, hoje, dia 24 de março, e eu queria convidar você a pegar a sua apostila, o seu caderno, o seu material, e vamos seguir juntos aí essa nossa aula, tá bom? Na aula passada nós trabalhamos o tema probabilidade, fizemos os exercícios, corrigimos todos os exercícios, e hoje a gente vai trabalhar o módulo 8. Lá na página 394, nós vamos trabalhar a respeito de fração como medida. Então, vamos trabalhar um pouco esse tema, fração, né? A fração como medida. Então, vamos lá, na página 394 da sua apostila, tá certo? No ano passado, eu acredito que vocês vão se lembrar, nós trabalhamos um pouco a respeito da medida, né, tudo aquilo que a gente consegue medir. Lembra que eu falei, né, que a gente pode medir o quê? A gente consegue medir o tempo, a gente consegue medir distância, a nossa altura, o nosso peso, quantidade de alimentos que ingerimos, então aí é medida de quantidades, né? Nós medimos também velocidade e vários outros exemplos aí de medida que nós utilizamos. O ano passado a gente trabalhou a respeito disso. Inclusive, nós falamos, né, sobre antigamente, como que era feita a contagem, que não existia, né, uma unidade de medida certa, então utilizavam o palmo, polegadas, pés e assim por diante. Nós trabalhamos tudo isso daí o ano passado, tá? Então, o número racional para representar medidas. A relação do homem com a medida é bastante antiga, é isso que eu estou falando. No ano passado a gente trabalhou bem mais aprofundado esse tema. Então, desde que ele deixou de ser nômade e passou a morar em lugar fixo, necessitou contar para controlar as quantidades que possuía. Então, pessoas de tribos, animais que caçava, por exemplo, e assim por diante, né? E medir para fazer as suas construções, calcular a distância, controlar o tempo, etc. Atualmente, usamos diferentes instrumentos de medida e lidamos com diferentes unidades de forma natural, sem nos preocuparmos com as transformações que essas unidades sofreram. Então, hoje a gente trabalha, a gente já tem tudo, né, praticamente pronto. O metro, quilômetro, quilograma, né, a unidade de medida de tempo, a gente tem horas, minutos, segundos, então a gente já tem tudo padronizado, né? E você deve se lembrar que o homem usou por muito tempo seu próprio corpo como referência para as medidas, que foi o que nós já falamos, né? O palmo, a jarda, o côvado. Se você pegar a sua apostila do ano passado, você vai ver algumas figuras que mostram exatamente essas medidas. A polegada, né? Então a gente só está retomando um pouquinho isso daí. Então, até chegar às unidades de medida padrão, foi um longo período de tempo. Quais são as unidades de medida padrão? Essas que eu acabei de falar: metro, quilômetro, quilograma, o litro, o grama, né? A hora, minutos, segundos. Então, essas são as unidades de medida padrão que estão no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Bom, então, mas o que é medir? A medição envolve três ações. Primeiro, a gente precisa escolher a unidade de medida que a gente vai trabalhar, tá? Por exemplo, eu não tenho como medir a folha do caderno com a unidade de medida de quilômetros, por exemplo. Eu tenho que medir a folha do caderno com o quê? Com a unidade de medida centímetros ou milímetros, que é a distância entre uma linha e outra, né? Então, a gente tem que escolher primeiro a unidade de medida que a gente vai utilizar de acordo com a espécie do objeto que a gente precisa medir, tá bom? Segundo ponto, a gente precisa verificar quantas vezes essa unidade de medida cabe no objeto a ser medido. E o terceiro ponto, representar numericamente o resultado dessa medição. E esse número, ele expressa o quê? Ele é o resultado e ele expressa
uma medida, tá? Ele é chamado de medida, que é o resultado daquilo que a gente está medindo. Então, vamos considerar uma situação. Medir o segmento AB a seguir. Então, olha só, o que é o segmento de uma reta? A reta, como nós já vimos também, ela é infinita, certo? E o segmento, ele é limitado, olha. Então, aqui eu tenho o segmento A, B. Então, ele está sendo limitado aqui. É um pedaço de uma reta, tá? Inicialmente, escolhemos a unidade de medida. No caso, nós vamos escolher o centímetro. Essa unidade está representada na régua, por exemplo, aqui, ó. 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. Esses menores aqui são os milímetros, né? Então, essa régua, ela tem 10 centímetros. O meu segmento AB, ele tem, aqui representado por essa régua, 10 centímetros, ok? Observe que o centímetro, ele cabe 10 vezes no segmento da reta B. Então, aqui eu tenho o segmento da reta B, ó, do A ao B, ele está dividido em 10 espaços, tá? 10 espaços de 1 centímetro. Então, o centímetro cabe 10 vezes nesse segmento. Então, o centímetro, então, aqui, ó, 1 centímetro cabe 10 vezes nesse segmento AB, tá bom? Então, no ato de medir, quando a unidade de medida não cabe inteiramente no objeto a ser medido, essa unidade precisa ser fracionada. Então, assim, por exemplo, o centímetro e o milímetro são frações do metro. Elas são usadas geralmente na representação decimal, tá? No entanto, as civilizações antigas não conheciam essa representação. Daí é provável que eles utilizassem a representação fracionária. Então, aí a necessidade, então, de utilizar as frações, tá? Há registro de que os egípcios antigos já operavam com frações. Como eles eram exímios medidores da terra, por conta das regiões férteis às margens do rio Nilo, é provável que usassem frações para representar essas medidas. Então, conheça um pouco das frações egípcias na leitura complementar desse módulo. Gente, no ano passado nós fizemos até um trabalho, vocês se lembram que nós fizemos um trabalho no estilo de seminário que vocês apresentaram sobre as numerações, né? Sobre a história dos números, os números indo-arábicos, né? Os algarismos egípcios e assim por diante. Então, lá a gente já trabalhou um pouco isso, tá bom? Então, vocês, se tiverem a apostila do ano passado, quiserem dar uma retomada lá, pode dar uma olhada, que tem falando um pouquinho a respeito da numeração egípcia, tá bom? Bom, então lá, vamos retomar um pouquinho alguns conceitos relativos às frações. Bom, então aqui, ó, a retomada de números racionais. Gente, isso aqui é retomada, vocês já viram, tá? Então, eu só vou dar uma passada, uma pincelada aqui, vocês vão fazer, porque isso é retomada, vocês já viram, tá? Considere a fração 3/4. Então, represente essa fração na superfície abaixo, colorindo os espaços necessários. Então, eu tenho um todo que foi dividido em 4 partes, eu preciso pintar 3 partes desse todo, tá? Letra B, calcule 3/4 de uma classe de 24 alunos. Registre o procedimento que você utilizou. Então, como que eu faço para calcular 3/4 de uma classe? Eu pego a classe, 24 alunos, divido por 4 e multiplico por 3. Então, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Letra C, escreva 5 frações equivalentes a essa fração. Então, eu tenho aqui essa fração, 3/4, e eu quero 5 frações equivalentes a essa. Lembra como que faz a fração equivalente? Eu pego a fração que eu estou, 3/4, então eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor. E se ela for uma fração com números já maiores, eu posso também dividir o numerador e o denominador por o mesmo valor.
Então, por exemplo, 3/4, se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, né? E aí eu chego a uma fração equivalente. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, né? Então, eu multiplico ou divido o numerador e denominador e não altera a minha representação, a quantidade, tá? Bom, D, escreva uma fração equivalente a 3/4 com numerador 216. Então, eu já sei que o meu numerador aqui dessa fração equivalente vai ser 216. Então, eu tenho que pensar, o que eu fiz com o número 3 para dar 216? Eu multipliquei por algum valor? Então, eu tenho que multiplicar embaixo por esse mesmo valor, tá bom? Escreva uma fração equivalente a 3/4 com denominador 172. Então, agora aqui embaixo, né? Denominador. O que eu fiz com o número 4 para chegar em 172? Eu multipliquei por quanto? Tem que descobrir, daí eu multiplico por esse mesmo valor em cima, tá bom? Escreva o número decimal e a porcentagem correspondentes a essa fração. Então, você vai pegar essa fração que você encontrou aqui, essa fração aqui, não, desculpa, essa aqui, 3/4. Você vai escrever o número decimal, tá? E a porcentagem correspondente a essa fração. Como que eu vou descobrir qual o número decimal? Dividindo o de cima, numerador, pelo de baixo, denominador. Então, você divide 3 dividido por 4, você vai chegar na representação decimal. E a porcentagem? Lembra que a porcentagem é sempre, o denominador dela é sempre 100. Porcentagem, divisão por 100. Então, o que eu tenho que fazer? 4 vezes quanto que vai dar 100? Aí eu multiplico em cima, é a minha porcentagem, tá? Essa fração, letra G, está na forma irredutível? Justifique sua resposta. 3/4 está na forma irredutível? Irredutível é quando eu não consigo mais simplificar a fração. Lembra que eu vou dividindo, dividindo, até que eu não consigo mais simplificar. Dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor para ir reduzindo a minha fração. Então, quando eu não consigo mais simplificar, não dá mais para dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, ela está na forma irredutível, tá? Então, eu quero que você me diga, ela está ou não na forma irredutível? Justifique aqui sua resposta. Bom, depois disso, nós temos aqui, deixa eu ver, esse exercício aqui é o exercício. Esse exercício é o exercício 2, tá? Dessa mesma página que a gente estava. É que eu mudei a página aqui por causa do slide, mas vocês permanecem na mesma página. Complete as igualdades de forma a obter frações equivalentes, tá? Então, olha lá. O que eu fiz com o 7 para dar 119? Multipliquei por quanto? Aí eu tenho que descobrir qual foi o valor que eu multipliquei o 7 e eu tenho que multiplicar embaixo também, e assim por diante, tá? Depois o 3 é ao contrário. Eu tenho que tornar essa fração irredutível. Como que eu faço? Eu vou dividindo em cima e embaixo pelo mesmo valor, divide, depois divide de novo, até eu não conseguir mais. Aí, quando eu não consigo mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor, aí eu estou na minha fração irredutível, tá? O 4, transforme cada fração em número decimal e em porcentagem. Então, para transformar em decimal, eu tenho que dividir o de cima pelo de baixo. Então, numerador dividido pelo denominador. Transformei em decimal. E porcentagem, já falei. A minha porcentagem, eu preciso chegar no denominador 100. Então, como que eu faço para chegar em 100 aqui embaixo? Tá? Vai pensando aí. Então, porque toda porcentagem é divisão por 100.
Então, aí, quando eu tenho mais, eu tenho que fazer alguma coisa para diminuir, quando eu tenho menos, eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar. Pensa aí um pouquinho, tá? Nós já trabalhamos isso ano passado. Exercício 5. Resolva as situações a seguir. Numa classe de 7º ano, 3/7 dos alunos gostam de história de ficção. Se nessa classe há 28 alunos, quantos não gostam de histórias de ficção? Então, primeiro, eu tenho que achar os 3/7 de 28, né? Ou eu penso assim, a sala toda é o quê? 7/7, não é? Que é o inteiro. Se 3/7 gostam, quantos não gostam? Quanto que falta para 7 aqui? Aí você vai pensar e vai ver quanto que representa esses 28 alunos, tá? Tem uma segunda opção também, você pode pegar 28 alunos, divide por 7, multiplica por 3, você vai encontrar quantos alunos gostam. E depois você tira aqui, ó, subtrai desse total de alunos, você vai encontrar quantos não gostam. Faça da melhor maneira que você achar mais fácil para você, tá bom? Aí, letra B. Marcela já conseguiu economizar R$ 72 para comprar uma mochila. Se esse valor corresponde a 3/10 do preço da mochila, quanto ela custa? Ó, esse aqui, lembra? 3/10, R$ 72 é 3/10. O total seria quanto? 10/10, né? Então, quanto que seria o preço da mochila? Pensa aí. E letra C, 25% dos alunos de uma escola são oriundos de cidades vizinhas. Se 513 alunos são da própria cidade, quantos alunos há nessa escola? 25% são de uma escola vizinha, tá? Escola de uma cidade vizinha. Se 513 alunos são da própria cidade, quantos alunos há nessa escola? 25% desses alunos são de uma escola, de uma cidade vizinha, tá? E se 513 alunos são da própria cidade, quantos alunos há nessa escola? Pensa aí, tá? 513 são da própria cidade. 25% dos alunos são de uma cidade vizinha. Qual é o total de alunos